E olha, gente, nós vamos abrir o SIC News desta quarta-feira com uma notícia animadora para quem sofre com fibromialgia, que é uma doença que causa dores nos tecidos fibroso e muscular de várias partes do corpo. Está em discussão na Comissão de Direitos Humanos do Senado um projeto que prevê o fim da carência para a concessão do auxílio-doença e até aposentadoria por invalidez para os portadores dessa doença. Quem hoje vê a Eliude Matos trabalhando nem imagina por tudo que ela já passou, desde que teve o diagnóstico de fibromialgia. A doença, ainda muito desconhecida, também foi um choque para a técnica de enfermagem, que teve que mudar de área para conseguir voltar ao trabalho. 5 anos e 8 meses afastada, fiquei sem andar um tempo, né? Quando o inchaço tomou bem de conta, cheguei a usar um tamanho bem maior do que é o meu normal, né? Do meu corpo, o rosto inchava, as mãos ainda incham, né? Às vezes não entra aliança no dedo. Então, assim, é uma situação bem... Uma vida adaptada, né? Porque tem pessoas que me cercam, que me acolheram, né? De forma humanizada, e eu consigo levar uma vida razoável. Não é uma vida que se diga assim, que eu possa ter uma vida maravilhosa, porque as dores são constantes, né? As dores são diárias. A fibromialgia é uma doença que ela invade a tua alma, né? Eu acredito assim que a depressão é a doença do século. Agora você imagina uma pessoa deprimida sentindo dor, né? Então é uma dor que atinge quem está à tua volta, uma dor que atinge o teu próximo, atinge a tua família, os teus filhos. Principalmente assim, quando eu fui diagnosticada, a minha filha era uma criança, né? E queria subir no colo e eu não podia pegar no colo. Eu não posso varrer uma casa, não posso fazer uma atividade que é de mãe, né? Passar uma roupa, que quem é mãe que não gosta de cuidar dos seus, né? Eliude já passou por várias cirurgias. Teve que trancar a faculdade, além de mudar completamente a rotina para dar conta do tratamento e, mesmo assim, ainda conviver com as dores. Ela teve a sorte de trabalhar numa empresa que também se adaptou ao problema de saúde dela, mas nem todos conseguem isso. A reumatologista Samila Alves acompanha o drama de muitos pacientes que ainda lutam para terem a doença reconhecida, inclusive por familiares. A fibromialgia é uma doença crônica em que ocorre dor difusa, né, muscular, geralmente generalizada, em que o paciente vai ter uma percepção aumentada à dor, a estímulos dolorosos e até mesmo estímulos não dolorosos. Então ele vai ter uma dor exacerbada. A fibromialgia é uma doença tão complexa que exige o acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Ela está muito associada também a um quadro de sono não reparador, em que o paciente não dorme bem, não consegue ter uma boa noite de sono, e também a distúrbios do humor, depressão, ansiedade, geralmente estão associados ao quadro de dor. Isso tudo atrapalha de uma forma geral no trabalho, dependendo ali da profissão, né, que ele vai exercer. Além da dor, ele vai ter um déficit de memória, às vezes de concentração naquilo que ele está fazendo. Então isso atrapalha em vários aspectos do trabalho, não só a questão da dor de limitar ele de fazer algum esforço físico, algum movimento de repetição, dependendo ali se for escritório, secretário no trabalho, isso vai piorar bastante. Também a questão da concentração, do humor, né, da depressão, e então atrapalha bastante no trabalho, dependendo ali do que o paciente estiver fazendo. Nos 5 anos em que ficou longe do trabalho, Eliude passou pelas mesmas dificuldades e hoje comemora o projeto que está em discussão no Senado, que prevê o fim da carência para a concessão de auxílio-doença e até aposentadoria por invalidez para pessoas com fibromialgia crônica. Pode se chamar até de uma lei humanizada, né? Porque eu passei por várias situações na perícia. Médico que dizia que era frescura, né? Algumas situações assim. E você saber que você estava sentindo a dor, que ela é real, né? Não é uma fantasia. E hoje saber que existe alguém que lutou, pessoas que lutaram, né?
para conquistar essa lei e fazer com que respingue em pessoas como a gente, que muitas vezes não tem condições financeiras para arcar com advogado, né? Não tem condições financeiras para arcar com os próprios medicamentos, porque não são baratos os medicamentos para essa doença e nem sempre tem disponível pelo SUS. Então a gente vive à mercê dos favores, das amizades. Então é uma lei que vai vir realmente para amparar. Para médicos e pacientes, um avanço que pode ajudar no tratamento da doença. Isso é muito importante, né, esse projeto, porque consegue apoiar o paciente que muitas vezes, né, é negligenciado, muitas vezes não é entendido, às vezes até mesmo na própria família, dentro da família dele, as pessoas não conseguem entender, justamente por ser uma doença em que não há algo visível, não é algo palpável, né, era uma dor que muitas vezes até o mesmo próprio paciente às vezes não consegue nem expressar como que ele sente essa dor. Então, vai ser muito importante, né, esse projeto, que ele consegue abordar e ajudar esse paciente que não consegue exercer as suas atividades com 100%, né, por conta de suas condições físicas. Então, com certeza vai ajudar bastante esses pacientes. Olha, gente, esse negócio de sentir dor, eu sou um pouco especialista nisso. Bom, isso é tão triste, isso é tão complicado na vida de um cidadão, que hoje nós temos médicos que são especialistas não em curar o paciente, não em salvar a vida do paciente, mas especialista na dor, para eliminar ou diminuir a dor que o paciente vem sentindo. Para vocês verem como essa coisa é complicada. A dor é algo enlouquecedor. Todo mundo já sentiu dor alguma vez, não é? Todo mundo já deu uma topada lá no meio-fio da calçada, na porta, né? Ontem a minha netinha, a Valentina, machucou a ponta do dedinho dela, ou do dedão, que é um dedinho, né? Na porta, e foi uma tragédia, né? Arrancou metade da unha, tadinho. Sentiu uma dor terrível. E aí, imagine como é que não fica o pai numa hora dessa, não é? Agora, essa coisa da dor, essa coisa da fibromialgia, esse projeto aí, e essa lei, isso aí vem em boa hora. Eu, dia desses, fui consultar com o Dr. Madeira, que é neurologista, e disse para ele, passei para ele meu quadro. Eu vou até abrir um pouco aqui o jogo para vocês. Você sabe que eu tenho uma perna complicada, tem uma cirurgia que acabou ficando desse jeito. E eu recuperei, mas eu sinto dores nessa perna 24 horas por dia. Sinto dormência nessa perna 24 horas por dia, porque, aliás, a perna havia morrido. Eu consegui recuperar essa perna, o movimento da perna facial, o domínio facial da perna, lá na Companhia do Movimento, da doutora Alessandra Serbino, do Tiago Marques, fisioterapeutas importantes, ele, a doutora Alessandra. Mas, enfim, foram 4 anos de luta. E eu comecei a desconfiar, porque quando eu ia fazer os meus exercícios para a perna e eu movimentando outras partes do corpo, eu passei 4 anos com dores intermitentes na musculatura do corpo todo. Alguma coisa está errada. É como você, se ficar 6 meses sem jogar futebol, você joga lá uma vez, vai sentir dores, na segunda vai sentir dores, mas já menos dores, na terceira, depois da terceira partida, você não sente mais dores, o corpo acostuma. Então, o meu corpo não acostuma. Eu vou fazer alongamentos e sinto dores, por exemplo, à noite, né? Como se eu tivesse feito o primeiro alongamento da minha vida. E eu faço isso todo dia. E eu perguntava para o doutor Madeira se eu teria um quadro de fibromialgia. E ele disse, olha, é possível que você tenha sim.
E aí eu pedi, mas vamos fazer um exame para ver. Ele disse, não tem exame para fazer. Não, a fibromialgia não tem nenhum exame que possa detectar esse mal. E eu perguntei o que é a fibromialgia. E ele me explicou de uma maneira para que eu pudesse entender. Nós temos no nosso cérebro uma produção de um elemento que é a serotonina. E essa serotonina, ela age como se fosse a morfina. Como se fosse a morfina. E ela consegue, ao sentirmos dor, ou ao batermos, ou enfim, algum choque, alguma coisa, ela vem e segura, não é? E a dor que seria grau 10, ela acaba sendo grau 2. Quem tem baixa produção de serotonina vai ter sempre uma dor grau 10. E isso é infernal. Eu estou aqui, por exemplo, hoje e todos os dias fazendo jornal, sentindo dores terríveis, né? Mas enfim, é preciso agora fazer buscar os tratamentos e buscar a eliminação da dor. E ele me receitou, me sugeriu que eu fosse no médico de dor. Mas enfim, estou contando isso para vocês até como um testemunho do quanto sofrem essas pessoas que têm efetivamente, comprovadamente, ou ainda não está comprovado, mas que têm comprovadamente a fibromialgia. Que se eu não tenho a fibromialgia, eu imagino então se a dor da fibromialgia vai dar vontade do cara se suicidar, né? Porque se a minha dor já é intensa, as dores que eu sinto são intensas, sem ter fibromialgia, imagina quem tem a fibromialgia. Então é uma dor suicida. Mas enfim, é importante a gente ter essa luz aí, e muita gente, muitos brasileiros certamente passarão a ser beneficiados a partir de agora.